Olá, pessoal. Bem, para essa aula de apresentação, nós separamos o essencial tema denominado Princípios Constitucionais Fundamentais. Bem, a nossa Constituição, lá no seu artigo 1º, ela determina que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem por fundamentos. E aí nós temos lá os fundamentos da República, na ordem, a soberania, cidadania, princípio da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e ainda o pluralismo político. Temos ainda, no artigo 2º, um princípio fundamental que é o da tripartição ou da independência dos poderes, que nós falaremos também no final aqui desse encontro. Portanto, tema essencial conhecê-los e aqui a gente vai fazer uma breve exposição. Comecemos pelo chamado princípio republicano. Princípio republicano consubstancia forma de governo, portanto a república é forma de governo, a outra forma é a monárquica, que nós já adotamos no século retrasado, século XIX, e em relação ao princípio republicano, nós podemos dizer que é o princípio segundo o qual o titular do poder é o povo. Portanto, no Estado brasileiro, quem titulariza o poder nesse mesmo Estado é o povo. Fato ratificado pelo parágrafo único do artigo 1º, que dispõe que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos nos termos da Constituição. Falaremos sobre isso também nessa breve exposição. O princípio republicano, ele envolve basicamente 3 propostas. A primeira delas, a chamada eletividade. Isso quer dizer o seguinte: para os cargos políticos, eletivos, o político ele deve se candidatar em eleições, filiado a partido político. Portanto, o cidadão, que é aquele alistado eleitoralmente, artigo 14, parágrafo 1º, apto a exercer os chamados direitos políticos ativos no Estado brasileiro, ele vai eleger, no caso, o seu representante que exerce o poder em seu nome. Portanto, é um primeiro aspecto do chamado princípio republicano. Outro aspecto é a temporariedade dos mandatos. Portanto, os mandatos, eles têm duração definida pela própria Constituição. Presidente, cargos do Executivo, chefe do Executivo, 4 anos, admitida uma reeleição. Presidente, governador, prefeito. Do Legislativo, deputado federal, estadual, vereador, 4 anos. Senador, 8 anos. Portanto, é um outro aspecto que... Ah, tá. É um outro aspecto que é fundamental também. Mais um aspecto, a chamada responsabilização. Portanto, os titulares de cargos eletivos, eles podem ser responsabilizados se porventura agirem ilicitamente. Exemplo, o artigo 85 da nossa Constituição, que traz aquelas condutas consideradas ilícitas que podem ser imputadas ao chefe do Executivo Federal, presidente da República, que pode até redundar no processo de impeachment com seu julgamento, no caso de crime de responsabilidade, admitida a acusação pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, processo de julgamento perante o Senado Federal. Outro princípio essencial nessa exposição é o chamado princípio federativo. Princípio federativo que delimita a forma de Estado adotada pelo Brasil. Portanto, o Brasil ele caracteriza uma federação. O contraponto seria o unitarismo, onde o poder se enfecha no ente central, no ente nacional. Diferentemente, a nossa escolha ela vai na linha da distribuição de poderes no Estado, na ramificação, na pulverização de poderes para entes subnacionais ou federativos aptos a exercê-los. Como eu falei, União, Estados, municípios e Distrito Federal. Território não é ente federativo. Território tem natureza jurídica de autarquia territorial, federal.
Portanto, quais seriam, então, as características básicas do federalismo brasileiro? Primeira delas, a distribuição do poder no Estado, como nós já falamos, artigos 21 e seguintes. Uma outra característica, também essencial, a vontade regional no âmbito nacional. Portanto, os estados eles participam do poder nacional via Senado Federal. Então, o Senado ele é formado por representantes dos Estados-membros para exercer o poder de representação desses mesmos Estados-membros. Uma outra característica muito importante, a diferença da soberania para a autonomia. Portanto, soberano é o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Diferentemente do conceito de autonomia, onde autônomos são os entes federativos, como eu falei, União, Estados, municípios e Distrito Federal, que têm liberdade para se auto-organizar, para se auto-administrar, para auto-legislar, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. Uma outra característica também do federalismo, a existência de mecanismos de solução de conflitos, como o estado de defesa, no caso, por exemplo, de uma grave comoção, um grave problema de natureza, uma catástrofe natural. Posteriormente, o estado de sítio, quando o estado de defesa não é hábil a resolver o problema, ou no caso de uma grave crise política. E, finalmente, a intervenção naqueles aspectos relacionados aos artigos 34 a 36 do nosso texto constitucional. Portanto, seriam essas as características essenciais do Estado federativo ou composto que nós adotamos. Temos ainda o princípio democrático, muito em voga hoje no Brasil, com as manifestações, o pedido de mais democracia, de reforço da democracia. E aí nós podemos verificar que o Brasil, do ponto de vista democrático, nós podemos observar três propostas. Uma primeira que é a da democracia direta, ou seja, do exercício do poder diretamente pelo cidadão, por aquele que tem essa capacidade de exercer os direitos políticos, via plebiscito, referendo e iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta que é realizada anteriormente a um ato a ser praticado. O referendo, diferentemente, caracteriza a prática do ato e a posterior ratificação via consulta à cidadania. E, finalmente, a iniciativa popular, artigo 14, inciso 3º, combinado com 61, parágrafo 2º, onde, obedecidos determinados requisitos, portanto, 1% do eleitorado nacional, 5 estados, um percentual por estado, o eleitor ou cidadão pode encaminhar à Câmara dos Deputados projeto de lei a ser apreciado pelo Congresso, pela Câmara e, no caso, que pode vir a se transformar em lei, como foi o caso da ficha limpa, recentemente aprovada no Brasil. Outro princípio ainda que nós podemos aqui falar rapidamente é o princípio da tripartição, separação ou harmonia de poderes, que traz a regra do equilíbrio entre as funções de poder, o poder é um só, executiva, legislativa e judiciária. Portanto, o poder é único. Se tripartem as três funções essenciais ao exercício desse mesmo poder, naquela lição clássica de Montesquieu, no livro do Espírito das Leis. Portanto, ao executivo cabe a gerência, a administração, a gestão da coisa pública. Ao legislativo cabe a normatização ou elaboração de regras de conduta genéricas, abstratas, impessoais, que devem ser observadas, obedecidas no Estado brasileiro, diretamente ligadas ao princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º, e ainda ao Estado de Direito, que caracteriza o Estado da Constituição e das leis, do acatamento à vontade da Constituição e leis. E, finalmente, nós temos o Judiciário,
que é o grande responsável pela aplicação da lei ao caso concreto. Portanto, ao Judiciário cabe a resolução de conflitos de maneira imparcial, inerte e também de maneira, desde que seja levado a isso, portanto, o Judiciário, enquanto o grande protagonista da dirimência de conflitos e também através das chamadas súmulas vinculantes, que nós sabemos que a emenda 45 de 2004 trouxe, onde, nos termos do artigo 103A da nossa Constituição, pode o Judiciário, obedecidos determinados requisitos constitucionais, editar esses preceitos que devem ser obrigatoriamente observados no nosso Estado. Muito obrigado e até a próxima.